Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do LBCA Cast, o seu encontro com as últimas atualizações sobre direito, gestão, governança, risco. Meu nome é Ricardo Freitas e hoje eu estou com um super time para falar de um dos temas mais modernos, atuais, que com certeza vai trazer muitas inovações para o seu dia a dia. Rafa, seja bem-vindo. Muito obrigado. E um bem-vindo especial para Maiara Souza, Lucas Piccolo, os nossos dois convidados mais do que especiais nesse dia para falar sobre governança inteligente. Esse é o tema do momento das principais organizações. Maiara, seja bem-vinda. Por favor, se apresente, conte um pouco quem é você, a sua organização. Obrigada. Bom, prazer, sou Maiara. Eu sou formada em Direito pela FMU, me formei com o Rafa, inclusive. Depois da FMU eu fiz MBA em Gestão e Business Law pela FGV e ao longo de toda a minha carreira eu sempre estive muito envolvida com direito e inovação. Então eu comecei a estagiar num escritório que era especializado em direito e tecnologia, então não tinha marco civil, não tinha LGPD e a gente estava ali desbravando outros tempos, o que denuncia um pouquinho a minha idade. E aí depois eu fiquei bastante tempo numa empresa de tecnologia e hoje em dia também numa empresa de tecnologia eu estou como gerente de jurídico e compliance na Olist e como de PO também. Muito bom. E me fala um pouco da Olist, né? A gente sabe o que ela faz, mas como que é o seu dia a dia lá, os principais desafios? Tem bastante. A Olist ela é um ecossistema para pequenos e médios empresários. Então, a gente oferece vários tipos de produtos, o que acaba sendo um desafio jurídico para você entender ali as nuances de cada um dele. A gente tem a Olist Loja, que é um marketplace dentro dos marketplaces, basicamente. Você tem uma loja e você, pequeno usuário, vai tentar anunciar no Mercado Livre, por exemplo. Se você for sozinho anunciar, você vai parar lá nas últimas buscas hoje em dia, porque ele vai priorizar quem tem, né, uma nota alta, entrega boa, etc. Se você entra enquanto Olist, você já entra lá em cima na busca. Então, já é uma vantagem. A gente tem o ERP, então você tem uma loja física e você precisa fazer gestão de estoque, finanças, etc. Você contrata o ERP da Olist. Você precisa, né, fazer as entregas desses produtos. Tem o Olist Envios. Você precisa criar o seu e-commerce. Nós temos o Olist E-commerce. Então, é um ecossistema para atender tudo. Um pouco. Legal. Muito bom. E você, Lucas, conta um pouco pra gente da sua trajetória e a organização que você está hoje. Legal. Primeiro, obrigado aí pelo convite. É um prazer, né, participar desse encontro. O Rafa, um grande amigo, né, de bons tempos atrás. Então, atualmente, eu estou na Sim Implant System. É uma empresa de implantologia, né, assim como diz o nome. Estamos presentes aí em mais de 20 países, né, oferecendo inovações tecnológicas, mas tudo voltado aí para a parte de implantologia. Sou gestor da área de riscos e controles internos, com um desafio importante aí, né, de atender a SOX, né? Atualmente, assim, ela pertence a um grupo americano, que é a Henshine, né? Fomos adquiridos há praticamente 3 anos, então agora estamos reformulando ali, fazendo a revisão dos controles para poder atender a legislação, né? Então, esse foi o motivo da minha chegada. Estou há 3 meses na empresa e com muitos desafios aí pela frente, montando equipe, né, e utilizando aí o que tem de melhor no mercado, porque a empresa permite que isso aconteça. Sou formado em administração de empresas, eu tenho pós-graduação em gestão de riscos e compliance e tenho uma especialização executiva em GRC, né, então envolvendo aí a parte de governança, compliance, controles internos, gestão de riscos, auditoria, enfim. Então é basicamente isso. Muito bom. Mas agora vamos falar sobre os desafios, né, de um jurídico, de uma empresa inovadora, moderna, né, conectada com o que há de mais dinâmico, que são os marketplaces. Quais são hoje seus principais desafios, né, considerando inclusive que não se fala de outro assunto além de inteligência artificial? Né? A gente falava tudo inteligência artificial. Para contratar, inteligência artificial. Para fazer gestão de jurídico, inteligência artificial. Conta hoje como que você tem gerenciado tanto o jurídico, né, como a área de compliance. A gente, hoje em dia, tem muito essa pressão, né, nas empresas de tecnologia de que a gente precisa ser AI-driven, AI first. A gente está com isso em mente. E, enquanto jurídico, a gente tem aquela questão de, opa, peraí, tem alguns riscos aí no meio. Então, acho que o maior desafio agora é a gente fazer parte dessa cultura de implantação, desenvolvimento e uso de IA, para a gente não barrar essa inovação, mas para que ela seja uma construção segura, né?
que a gente chega lá com um termo de responsabilidade de uso de IA, vai deixar a galera um pouco assustada. Mas, se antes de chegar com o termo, a gente chegar com uma ferramenta homologada para a galera começar a usar, com um guia mais, né, visual loli, para a galera se familiarizar com o que a gente vai começar a falar, para depois ler um termo de responsabilidade, pode ser que a gente ganhe mais o nosso público e consiga jogar junto. Todo mundo está aprendendo, essa é a verdade, né? Com certeza. Mas a gente não pode sair dessa onda. Só que existem os riscos, né, Lucas? Exato. Uma área de GRC, de riscos. Como que você hoje no dia a dia tem lidado com esses novos desafios? A gente tem que ter cuidado, né, com informações confidenciais, informações de clientes. Então, não são todas as bases, por exemplo, que a gente pode subir em ferramentas da IA, né, para poder, sei lá, gerar algum resultado. Porque a gente pode acabar compartilhando algum dado aí de forma indevida, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado, porque de fato eu acho que hoje não dá para viver sem a IA. Eu utilizo muito, né? Especialmente nesse início de implantação da área, né? Eu tenho alguns modelos de matrizes que carrego comigo, mas a IA ela tem me ajudado bastante nessa reformulação, como implantar isso para uma empresa que tem um ramo específico, né? Então, a gente vem trazendo ali várias vertentes de matrizes, só que nenhuma era focada para a metodologia que hoje é o meu ramo, né? Então a IA ela ajuda nessa criação de controles, numa análise de riscos, só que o mais importante é que ainda assim dependemos hoje da questão humana também, porque a IA ela vai te gerar o resultado, só que você precisa validar se aquele resultado, de fato, ele condiz com o que você precisa, fazer uma validação do que a IA te expôs ali, né? Então, eu acho que antes da gente utilizar, a gente tem que entender se de fato era aquilo que você queria enxergar, enfim, né? E, Ricardo, só aproveitar aqui, Lucas, antes, eu acho que a IA não era colocada dentro de uma matriz de risco, como um ponto a ser ali, né, mensurado, calculado e acompanhado pela sua área. Hoje, com essa adoção, até como a Mayara trouxe aqui, a IA mais presente na atuação, é um risco que precisa ser considerado, é um risco que vocês colocam dentro da matriz de vocês para acompanhar? Olha, como você bem disse, antigamente isso acho que não era nem discutido em pauta alguma, né? A IA como um processo a ser estruturado como risco, né? Como uma mitigação de risco, só que sim, né, hoje as empresas elas precisam tomar os devidos cuidados, como a colega comentou, criar um procedimento, uma política para a utilização disso, um termo de aceite, mas antes treinar a equipe, a empresa, mostrar, né, dar ferramentas para as pessoas poderem atuar de uma forma correta, né? Então alimentar o que é o ideal, né? Você primeiro precisa saber perguntar a IA, alimentar a IA, para depois ela te dar uma informação ali mais precisa. Mas sim, Rafa, hoje há já, né, estudos, empresas que implantam inclusive a sua própria IA, né? Então é difícil ainda no mercado, mas já existem empresas que implantam a sua própria IA, né? E aí vale a discussão, né? O que será que é tão positivo assim ou é negativo? Porque se você cria a sua própria IA, você fica meio que restrito nas informações base que você colocou ali, né? Já a IA generativa não, ela vai sempre buscar ali uma resposta mais atual possível. Então, esse é um assunto complicado, mas sim, já existem empresas que estão implementando. Na Sim ainda voltada à área de riscos e controles, ainda não é o principal objetivo, né? Mas com certeza a gente vai estar no nosso radar aí para futuramente a gente poder mapear esse processo. Até puxando o gancho aqui, acho que a gente está num momento bem desafiador, que não existe ainda a lei específica. Perfeito. Né? Existe questões que a gente pode equiparar ou puxar com uma questão de dado, etc. Mas por não ter a lei específica, a gente está ali naquele limbo de... A gente está vendo o potencial de risco que aquilo tem, de sair desenfreado, mas a gente ainda não tem algo para falar, tem que fazer, não tem jeito. Então, acho que a gente tem que caminhar muito nesse... Mostrar os riscos para as outras áreas, trazer eles para o nosso lado, para eles entenderem, olha, pode dar, a gente está caminhando para cá, né? Os projetos de lei lá fora, a Europa está fazendo assim, na GDPR a gente se baseou muito lá, pode ser que agora a gente se baseie, aparentemente não, que a gente está com um projeto já bem avançado, que tem algumas mudanças bem expressivas em relação ao projeto o AI Act, mas eu acho que esse desafio é esse. Já existe, está todo mundo usando, a gente não pode deixar a coisa desenfreada, Exato. Mas ainda não tem uma lei para a gente, enquanto jurídico e compliance, falar, olha, tem que ser assim. Vamos nos basear aqui, vamos né? nos basear, né?
estamos todos tateando no escuro, da, né? Da LGPD, antes da... Né? Exato. Antes da LGPD, um pouco do limbo. É bom contar um pouco da experiência da LBCA. No final de 23, a gente criou e publicou uma primeira política de utilização da inteligência artificial generativa para o escritório, que inclusive está no nosso site, quem quiser utilizar, porque acho que criar uma política, né, é um primeiro passo. Exato. Ou seja, mostrar para o time interno e externo, inclusive, olha, existem regras, você precisa tomar alguns cuidados. E por quê? Porque, né, isso foi no final de 23. Em 23, nós tomamos a decisão de ser um escritório AI first. Né? A gente fala muito isso. Então, a nossa primeira criação de inteligência artificial foi 2019 para 2020, inclusive com algumas ferramentas premiadas, né? Na Fenalloy, o projeto Lumen. E de lá para cá, o primeiro passo foi aquilo que hoje se fala de liderança, né? De ensinar, explicar para os nossos advogados, existe uma nova tecnologia, ela está chegando, ela virá com força total e vocês precisam se adaptar. 2020, 2021, né, com alguns pequenos projetos. De repente chega a IA generativo e essa avalanche de novidades. Então hoje ser um escritório AI First traz muitos desafios, né? Só que também traz muitas oportunidades. Mas eu gostei de um tópico que a gente falou, e né, nos dois comentários de vocês de risco, já falando de AI Act, a gente fala ali de riscos, né, os mais perigosos, né, os piores, isso aqui a gente não pode nem mexer, mas existe a questão das decisões, né, as decisões automatizadas. Eu queria ouvir um pouco da Mayara sobre isso, como que você vê esse assunto, que é um tema que está na LGPD, como o Rafa colocou, no artigo 20, e como que o jurídico hoje já tem trabalhado, qual a sua visão sobre as decisões automatizadas, Mayara? Eu acho que entra um pouco nisso, voltando um pouquinho, né, até. A gente se reuniu ali enquanto comitê de inteligência artificial na empresa, então a gente montou um comitê multidisciplinar, que tem uma pessoa de jurídico, tem produto, RH, tecnologia, cibersegurança, e juntos nós definimos diretrizes e princípios para usar e desenvolver IA dentro da Olist. E aí, com isso, a gente criou o guia para poder educar as pessoas lá dentro e depois o termo de uso responsável também, que é onde a gente coloca, né, um pouco mais, como que eu posso dizer, juridiquês ali da coisa, né, um pouco se precavendo em relação ao que está para vir, a princípios de explicabilidade, etc., evitar vieses. Então, eu acho que a base, no fim do dia, para a gente evitar problemas de decisões automatizadas está muito na educação, em como você vai educar o que as pessoas sabem, o que pode e o que não pode, porque o jurídico não vai conseguir estar ali todos os dias ajudando na tomada de decisão. Interessante. Essa experiência de ter um comitê, né, de ética, de inteligência artificial, é uma inovação. Pouquíssimas são as organizações que têm isso. E a questão da gestão dos riscos, Lucas, como que você vê o trabalho que você faz ao longo dos últimos anos, não só agora na última experiência, né, atual, como que esse dia a dia da atuação de um profissional que faz a gestão de riscos? Baseado na IA ou você fala de uma modo geral? De modo geral. Tá. Na verdade, o entendimento, né, dos principais riscos, eles são realizados junto com a diretoria da empresa, né? Então, antes de iniciar um trabalho de análise geral de riscos, a gente se reúne, né, pergunta para os owners dos processos quais são, né, os processos chaves ali da empresa, e aí a gente começa a levantar ali os principais riscos da companhia. Então, geralmente de 50 a 100 riscos eles são levantados por processo, tá? E aí a gente leva esses riscos para a alta administração. E aí sempre é priorizado um número de riscos a serem atacados, né? Então, o atacado seria o quê? Fazer uma análise ali de impacto versus probabilidade. Hoje se usa muito também uma análise de impacto versus vulnerabilidade. Então, dependendo aí da criticidade de cada risco, esses riscos eles são elevados, né? Então tem um risco com probabilidade baixa, risco com probabilidade média, né? Probabilidade alta. Então, geralmente as empresas elas atacam os riscos primeiro, né, de probabilidade alta de acontecer ou impacto alto de reputação, de imagem para a empresa. E aí, com base nesse material,
a gente começa a fazer a análise, né, de riscos, que é prevenir e mitigar para que aquele risco aconteça. E de que forma isso é executado, né? Criando controles para cada processo, criando ações mitigatórias para corrigirem uma eventual falha, né, num processo. Então, a cadeia aí de uma análise de riscos, ela funciona mais ou menos assim. E aí tem um tempo, né, para tudo isso, para você implantar ali um controle, uma média mais ou menos para que ele funcione perfeitamente, né, no mundo ideal, mais ou menos de 4 a 6 meses. Né, então tem toda essa trajetória, esse histórico para percorrer. Eu vendo aqui, né, olhando para vocês três, o Rafa que acabou de chegar de uma posição de compliance, então tem jurídico, tem compliance, tem gestão de riscos, todo mundo, né, nas organizações tentando caminhar juntos. E é isso. Sem parar o negócio. Porque somos áreas dependentes, né? Uma das outras, né? Somos áreas de linha de defesa, né? Assim que a gente fala, né? E Rafa, dá para compatibilizar tudo isso com compliance também? Com certeza, com certeza. O Lucas foi trazendo esses pontos de risco, eu fui lembrando dos trabalhos que nós fizemos também no passado e que fazemos no escritório com relação ao compliance. E uma pergunta que eu ia fazer para o Lucas, e até para a Mayara ali dentro da parte de compliance, quando vocês identificam os riscos, sejam os riscos de integridade, sejam os riscos operacionais, e vocês não têm a devolutiva da alta administração, não tem um apoio e engajamento, como vocês lidam com isso no dia a dia? Porque assim, a gente sabe que temos donos de processo dentro de uma estrutura. E quando você aponta risco, você não trabalha só com risco operacional, jurídico, de estratégico, financeiro. Você trabalha com ego também. Para até aquela pessoa entender que aquele ponto é um risco, vai um envolvimento, uma conversa, e tem vezes que essa pessoa ela tem um cargo hierarquicamente superior que ela, não é um risco, eu não vou entender assim. Como vocês lidam com isso no dia a dia de vocês, para esse convencimento, para ter o apoio, inclusive, porque você não vai conseguir implantar um controle adequado se você não tiver o apoio do dono daquele processo. Como Perfeito. vocês lidam? Posso? Pode começar. De fato, Rafa, acho que é um excelente ponto. Especialmente, eu vivo isso, né? Então, se você não tem um apoio da alta administração, de fato, já fica muito complicado de você iniciar um projeto, um trabalho voltado, né, para identificação de riscos e mapeamento de processos, que é a criação de controles. Então, se a gente não tem uma alta administração empenhada ali, fica complicado. E como que a gente traz esse público, né? Como que a gente consegue reperformar os controles, enfim, solicitar evidências, até para entender o processo. Antigamente, a área de controles internos, ela era vista como mais um autoritarismo. Então, se equipara muito controles internos com auditoria interna. Sim. E não que a auditoria interna tenha que ser uma área autoritária, tá? Porque tanto controles internos como auditoria interna são áreas de defesa que preparam a empresa, né, para evitar uma fraude, um desvio, né? Então, assim, são áreas auxiliativas. Então, como que eu trago? Eu sento, explico o meu processo, o meu trabalho, qual que é o meu objetivo. Então, eu deixo claro, né, que eu não estou ali para pontuar, para criticar o processo, não, eu estou ali para melhorar. Né? Então, eu conto com o apoio dele e da equipe para a gente poder desenvolver o processo de uma forma natural. Né? Então, eu tenho obtido sucesso porque eu chamo o público, né, o público-alvo, stakeholder, explico o que eu faço, entendo o processo, falo para ele onde eu quero chegar, qual que é o principal objetivo, que é resguardar a empresa de uma eventual, desvio, corrupção, fraude, tudo isso que está envolvido. E aí eu consigo obter ali as informações necessárias. Né? Então é mais quebrando esse gelo de que eu vim aqui para te prejudicar, trazendo o chapéu de que eu vim aqui para te ajudar. Né? Nós somos aqui, somos uma área auxiliadora. Né? Legal. E até, Maia, antes até de passar para você, isso vai muito em linha com o que eu penso também de um papel de uma área de riscos ou até de um papel de compliance, porque às vezes você escuta, Ricardo, que o compliance tem que ser o carrasco, o compliance não pode ser a pessoa que se relaciona bem com todo mundo. Perfeito. E eu sou completamente contrário a esse posicionamento, porque se eu crio um distanciamento entre aquele que eu quero atingir e a minha área, mais difícil vai ser de conseguir trabalhar em conjunto. Então a gente tem que chamar, tem que sorrir, tem que conversar, na hora do café se aproximar. Esse é um ponto muito favorável. E aí, Maia, passo para você.
Concordo com vocês dois. Acho que no dia a dia acabam sendo essas dicas que vocês deram mesmo, mas quando a gente está falando de um projeto maior, até trazendo, né, porque eu acabei de falar, quando a gente cria um comitê, a gente traz todo mundo para responsabilidade. Perfeito. Então, acho que enquanto jurídico, se eu fosse lá fazer o termo de uso, responsabilidade, talvez eu tivesse que lutar muito mais para aquilo ter valor, para alguém começar. Mas não, a gente apresentou aquilo enquanto cultura de Olist. Então, foi, né, o RH, o time de produto que toca o assunto, também, né? Exatamente. Então, acho que sempre que for um projeto maior, se a gente tiver um comitê multidisciplinar lidando com aquilo para todo mundo ter algum tipo de responsabilidade sobre aquele tema, acho que funciona bem. Perfeito, Mara. E Mara, a gente fala de LGPD e IA, eu lembro daquele conceito que a gente não pode esquecer, né? Que é o Privacy by Design. Hoje se fala da Ethics by Design. É possível concatenar esse conceito lá de trás para o LGPD agora para esses riscos de inteligência artificial também, na sua opinião? Possível e necessário, né? Porque que inteligência artificial que não vai usar dados pessoais no fim do dia de alguma forma? Então, acho que, principalmente nesse momento que a gente está, a gente já estava num mundo que tudo acontece muito rápido. A inteligência artificial deixou tudo 10 vezes mais rápido e a gente não sabe onde vai parar. Então, acho que nessa velocidade que as pessoas precisam entregar, se eles trouxerem a gente para perto já do início, ali no desenvolvimento, para depois o jurídico não ser um blocker de, eu trouxe o produto para o jurídico, a gente ia lançar semana que vem, agora não vai mais porque vai precisar fazer uns ajustes. Então, se a gente estiver ali no começo, não para barrar de nenhuma forma, mas assim, você quer chegar no resultado A, eu posso te mostrar um outro caminho que você vai chegar nesse mesmo lugar e no fim do dia a gente vai estar compliance ali com a lei. Então, acho que principalmente envolver as áreas desde o início e também acho que dividir conhecimento. Acho que tanto as nossas áreas precisam conhecer o produto, entender de tecnologia e conceito de inteligência artificial e etc. E ensinar também as outras áreas alguns conceitos de dado sensível, enfim, essas questões, né, dos princípios da lei, para que todo mundo consiga trabalhar um pouquinho de conhecimento do meu lado lá e um pouquinho de conhecimento do lado deles aqui, a gente soma e faz uma boa bagagem. Tudo aquilo que a gente trabalhou, vivenciou e aprendeu de LGPD foi como se fosse um estágio, porque agora a gente está vendo de inteligência artificial, né? Vem muito mais coisa. Sim, sem dúvida. Eu vou pegar até um gancho, né, do que a Mayara falou. A gente tinha antes a preocupação da automatização, que ela vai tomar conta, as pessoas vão ser desligadas, né, e que, enfim, tudo será automatizado. E aí veio a IA do nada e bum, cheguei, né? Então, assim, de fato, hoje é muito difícil uma empresa que não acompanha essa evolução se manter, né, no mercado. E como você disse, eu acho que a base é a preparação, né? Você tem que preparar quem vai utilizar a ferramenta, de que forma utilizar a ferramenta. Eu estava até vendo um estudo que foi feito, a implementação da IA, se eu não me falha a memória, vai de 35% a 40% de ganho de efetividade na resolução de um problema ou na elaboração de um documento, né? Então, quero dizer assim, em áreas diversificadas, se você utiliza a IA, você ganha 40% ali de produtividade, né? Então, isso é essencial. Vou aproveitar e falar, Lucas, o que a gente fez lá, Lucas e Maia, a gente tem uma ferramenta muito, muito específica assim, no nosso escritório, que ela tem gerado ganhos bem efetivos também. Ela é uma ferramenta que faz uma gestão de ofício, gestão e resposta de ofícios com IA. Então, a gente construiu justamente pensando numa dor de um cliente que recebia muitos ofícios de autoridades, órgãos públicos. A gente construiu essa ferramenta, a gente treinou essa ferramenta, personalizou essa ferramenta de acordo com a necessidade do cliente e hoje a gente tem aí uma solução entregue a um cliente que gera uma efetividade, uma eficiência, uma produtividade na casa do que você trouxe aqui, Lucas, e até às vezes em alguns momentos até superior. Até maior, batendo 60%, 70% Caramba. De efetividade. Então esse é um trabalho que a gente faz mediante as dores que chegam e naquela pegada do ser um escritório AI first, entregar para os nossos clientes não só o conhecimento técnico, que aí é um ponto que eu colocava até quando antes eu estava do lado da empresa. Fazer a peça, responder um ofício, não é merecimento de um aplauso. Parabéns por você ter feito. Não, é o que você faz além disso, como você pensa e como você entrega estratégico para o seu cliente, para o seu parceiro, para a sua área de negócio. No nosso guia, a gente colocou até que IA é ferramenta, não é oráculo. Depende muito da sua visão crítica e da sua revisão ali para aquilo ter potencial de fato. Tanto é que essa ferramenta ela tem uma revisão
de um advogado. Então, se a IA faz tudo, ela faz até a parte... Até o ponto B. Até o ponto B. No ponto B, se eu não tiver revisão do ser humano para validar, inclusive... Supervisão humana, né? Exato. O que eu comentei no começo. E só pegando ainda esse gancho, falando aí do processo de auditor, né, que eu também ao longo da minha carreira já fui auditor interno, já trabalhei com riscos, uma perninha de compliance ali em investigações corporativas, e hoje estou mais focado em controles internos com riscos, né. Mas tenho muito colegas na área e um deles me contou um envolvimento com IA muito interessante. Eles estavam fazendo uma pesquisa de satisfação de cliente, de como que a empresa, né, como que era o atendimento, se a equipe de frente ali utilizava palavras-chave para poder chegar ali no que o cliente, no que seria melhor para o cliente, e qual que foi, né, sendo mais breve aqui, qual que foi o papel. Antigamente o auditor ele fazia uma ligação fake, se passava por um cliente e ia fazendo as anotações, falou palavra-chave, falou uma palavra que não deveria ter usado, porque normalmente a linha de frente de atendimento tem um script a ser seguido, né? Então, utiliza essa palavra, né? Tenta, sei lá, fazer com que o cliente saia feliz da ligação e tudo mais. E isso tudo era anotado num papel e depois esse responsável, esse auditor, ele emitia um relatório com um parecer e entregava para a empresa. Hoje a IA, ela faz tudo isso. Então, assim, numa ligação, ela detecta o sentimento do cliente, se ele mudou de triste para feliz, se foram utilizadas X números de palavras-chave, se o atendente utilizou uma palavra que não, né, que era indevida, né? Então, assim, olha o ganho que tem, né, a implantação de uma IA. Eu achei super interessante esse projeto, esse trabalho que ele contou para mim, porque, cara, imagina o quanto foi reduzido o trabalho dele, né? Sim, com certeza. Eu acho que a gente vai viver momentos e anos de muita diversão os próximos, criando ferramentas novas, com muitos controles internos, com muitas questões jurídicas. Sempre que eu falo para os mais jovens, eu falo, os próximos 10 anos, quem tiver direito digital, novas tecnologias, governança, inteligência artificial e os riscos associados, tem trabalho. E aí eu queria ouvir de vocês, né? Vocês têm uma formação sólida, tanto na parte acadêmica, né, quanto as experiências profissionais. O que vocês diriam para esse jovem advogado, ou não, né, que está chegando agora? A gente sempre pede aqui no nosso podcast essas dicas para os recém-formados. Tem gente falando assim, imagina, um direito, não, meu avô, meu pai, então 1,5 milhão de advogados, 1.500 faculdades. Eu sou muito otimista. Eu acho que tem tanto espaço, e ainda mais nesse o foco dessa nossa conversa. Você concorda, Mayara, que tem muito trabalho? Estou falando dos próximos 10 anos, que é aquilo que a gente consegue projetar. Tem muito espaço, não tem? O que você diria para o novo advogado, para a nova advogada? Tem um professor que eu gosto muito, que é o Richard Susskind, que ele estuda direito, inteligência artificial e direito. Ele fez doutorado nisso em 1980 e bolinhas. E ele agora, no livro que ele publicou agora, em 2025, ele disse que a IA está só no começo. Então, se ele fez doutorado lá em 1980 e está dizendo que a gente está só no começo, é porque a gente está só no começo. E tem uma outra frase de um outro livro dele que eu gosto bastante, que ele fala que a advocacia vai mudar nos próximos anos como nunca mudou historicamente. Então, é muito bom fazer parte disso, porque você está fazendo parte da transformação mesmo. Acho que a primeira dica é isso, leia os livros do Richard Susskind. Né? Advogados da Manhã, esse último, fazendo propaganda aqui do professor. Essa é uma dica? Acompanhar, né? Ver o que está acontecendo. Fazer parte da transformação e não lutar contra. Né? Então, não vou usar IA porque vai... Não, porque vou usar e vou melhorar. Luta contra ainda, exatamente. Né? Infelizmente. Mas desculpa, não vai conseguir por muito tempo. Foi como eu comentei, acho que dificilmente uma empresa que ela não se atualiza digitalmente, com a IA, enfim, ela se mantém viva nesse mercado competitivo de hoje, né? E pegando o gancho, né, respondendo um pouco da pergunta, falando um pouquinho só mais focado na minha área, controles internos e gestão de riscos, existem cursos, né, especializados em governança, compliance, que eu super indico, né, em faculdades. Hoje também muitas Big Four, elas estão disponibilizando de uma universidade para poder fazer aplicar esses cursos com certificado e tudo mais. Então a minha dica é essa. E só falando, né, a minha área ela é um pouco global, né? Global no sentido de que
o cara que trabalha com riscos, auditoria, controles internos, ele precisa saber ali de tudo um pouco, né? Então você tem que entender de um processo contábil para você poder mapeá-lo e auditá-lo. Você precisa entender de um processo de chão de fábrica para poder identificar os riscos, mapear e controlá-lo. Então, assim, é muito, né, para quem não gosta de ficar na mesmice ali, é uma área que é muito diversificada e eu super indico, né, bom, eu tenho mais de 13 anos de experiência frente a essas áreas, então é algo gostoso, assim, de se viver, sabe, cada dia é um dia diferente, cada dia se audita ou implementa controles em um processo diversificado, né, então acho que a minha dica é essa, se especializa, né, em cursos específicos, mas é uma área bastante, não é aquele monótono, né, que você fica todo dia fazendo a mesma coisa. E um destaque também para os mais experientes, né? Eu tenho estudado e acompanhado esse assunto. A inteligência artificial tem beneficiado também quem já estava no mercado de trabalho por ter uma capacidade também de aprendizado, de fazer boas perguntas, né? Ou os ótimos prompts. Então tudo aquilo que a gente está dizendo aqui, a gente traz a dica para os mais jovens, mas para quem já está no mercado de trabalho, então nem se fala. E você, Rafa, dicas para os mais jovens? Dicas para os mais jovens, com certeza, Ricardo. Eu acho que eu vou dividir dicas em 2 segmentos, tá? Tanto o segmento técnico quanto o segmento comportamental. Vou começar pelo comportamental. Não dá para você ser resistência contra as adaptações e as mudanças. Esse é o primeiro ponto. Não dá para você tratar todos da mesma forma como você fazia isso no passado, até dentro de empresas, escritórios. Então, atuar como um ser humano, um profissional que gosta de pessoas, que gosta de se relacionar e trata bem essas pessoas, e entra muito em linha com o que o Lucas trouxe, o que a Mayara trouxe, sobre essa aproximação, a gente precisa ser assim dentro de um ambiente corporativo, porque não tem mais aquela figura daquele que só bate, cobra e não entrega o lado humano, porque a gente passa mais tempo no trabalho do que aqui na nossa casa. Sim. Então tem que ser um ambiente adequado para você entregar um resultado adequado. E com relação à parte técnica é isso, se desenvolver, se capacitar. Eu sou advogado, mas até aqui impulsionado pelo Ricardo, estudo inteligência artificial, então estou aprendendo a fazer meu primeiro agente de IA e vou começar um mestrado. Então, você comentou isso essa semana. A parte técnica da inteligência artificial, da tecnologia, ela precisa ser desenvolvida por nós que estamos também à frente desses processos, mas a gente tem que ter também o conhecimento técnico. Perfeito. Não adianta hoje eu chegar e conversar com o cliente somente sobre IA e tecnologia se eu não conheço o básico da parte técnica, se eu não sei falar de um contencioso, se eu não sei falar de um consultivo. Mas você só sabe falar de IA? Não. Então, eu uso os dois lados. A gente está sempre agregando novos conteúdos, para virar um profissional melhor, um escritório melhor e conseguir te atender em todas as frentes. Um pouco disso. Legal, Rafa. Complementando também, como eu disse, né, estou no início, 3 meses indo para 3 meses de empresa, e como vocês disseram, né, não adianta nada você ter a IA, só que você também não ter um conhecimento, né? Então eu, com mais de 13 anos de mercado, hoje a IA tem me ajudado muito, porque especialmente nesse início de implementação, eu pego tudo aquilo que eu tenho de conhecimento, solicito sim para a IA, me ajude a reperformar o controle, revisar ou criar controles para o processo tal, mas baseado no COSO, né, nas SOCs, para poder entregar numa performance desejável. Aí a IA me retorna, eu com o meu conhecimento faço a revisão, a validação, mas acho que é muito mais que isso. Lá no início você tem que saber fazer a pergunta, porque você tem que entender como que ela vai te entregar aquilo, né? Então, se você souber perguntar, colocar as informações corretas, para você ver onde você quer chegar, esse resultado ele vem muito bem elaborado. Quantos assuntos, né? IA como ferramenta, os riscos. Mayara, suas recomendações, suas palavras finais aqui nesse nosso bate-papo, de tudo que a gente falou, quais são as mensagens finais? Bom, acho que até pegando um pouquinho do que a gente acabou de falar aqui, para a gente, enquanto jurídico e áreas que são drivadas para olhar risco em tudo e ter muita cautela em tudo que vai fazer, para dessa vez, e eu acho que a gente já está fazendo isso, a gente embarcar na mudança mesmo e ser pioneiro, porque sempre é o jurídico que não quer deixar de usar o Outlook. Sempre é o jurídico que não quer deixar de imprimir as coisas. Precisa ter uma impressora para o jurídico lá. Então, eu acho que pode ser um bom momento para a gente mudar essa nossa imagem e nadar junto com a galera. A hora é agora. A hora é agora. Muito bom. Lucas? Acho que é mais usando as palavras que a Mayara usou mesmo, aproveitar o
o navio, né, embarcar e seguir em direção, porque de fato, independente se você tem conhecimento ou não, a IA ela vem para ajudar, e com conhecimento você só vai reperformar naquilo que você quer de melhor para o seu processo, para a sua área, né? Então acho que é mais aproveitar esse embalo mesmo, se estudar, né, sobre IA, pegar as atualizações de mercado e poder implementar isso da melhor forma possível. Acho que para o seu desenvolvimento pessoal e profissional também, né? Eu acho que a empresa ganha muito com isso. Rafa, suas palavras finais. Vamos lá, eu acho que trazendo um pouco do que vocês colocaram também, esse desenvolvimento contínuo, esse aprendizado contínuo, quem hoje acha que terminou um curso, terminou uma faculdade e não tem que fazer mais nada, somente trabalhar, acaba ficando ultrapassado, acaba sendo deixado de lado. Então ter esse aprendizado contínuo, saber o que precisa se desenvolver constantemente é o ponto principal. Eu vou bater numa outra tecla aqui que eu gosto muito, que é essa parte das pessoas. Você não faz nada sem o ser humano. Então, se você não é um profissional capaz de lidar com o ser humano de uma forma adequada, respeitosa, mas tem um lado técnico absurdo, em algum momento essa conta não vai fechar e você vai ser reposto por alguém que tem um conhecimento ou uma forma de lidar adequada que pode aprender a técnica. Então, caminhar com esses dois lados é o essencial, Ricardo. Muito bom, obrigado, Rafa. Eu estou lembrando aqui de um encerramento que eu fiz na Fenaló, já vai fazer uns 2 anos, né? Frequentando a Fenaló, a Feira de Serviços Jurídicos, há 20 anos. As tecnologias mudam, mas as pessoas continuam. Então, há 20 anos atrás, o grande destaque era um scanner de mão. Scanner de mão. Usamos. Que só o melhor estagiário tinha, porque era o mais caro. Depois, não tinha uma precisão. Depois veio o scanner, a caneta, era uma canetinha fininha, muito mais leve. E depois os sistemas. E hoje o assunto é inteligência artificial. E eu, olhando ali para a plateia, falei, o que não mudou? São as pessoas, né? Exato. Então, termina a nossa fala e o nosso bate-papo é isso. Daqui 2 anos a gente pode estar falando de um outro assunto, de uma outra aplicação da inteligência artificial. Não sei se a gente vai estar falando sobre a inteligência artificial geral, né? As máquinas dominando os homens. Vamos trazer o Harari aqui para o nosso podcast junto com vocês. Mas com certeza nós estaremos aqui. Espero que não substituam, né, os participantes do podcast pelos nossos avatares. Mas obrigado, Lucas. Obrigado, Mayara. Obrigado a você que nos assistiu, nos ouviu. Esse é o LBCA Cast. É muito bom ter vocês conosco e até o próximo bate-papo. Valeu, até mais.